Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 4 do conteúdo Momento de Inércia. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo, de aplicação das integrais, da definição do momento de inércia para a gente determinar o momento de inércia de uma figura retangular, ou de uma área retangular. Beleza? Então o exemplo é o seguinte: determine o momento de inércia para a área retangular mostrada na figura ao lado em relação, letra A, ao eixo x', B, ao eixo xb, em relação ao eixo xb, passando pela base do retângulo, e C, em relação ao eixo z', ou seja, que passa aqui pelo ponto C, Então ele diz aqui que é perpendicular ao plano x', y' e passando pelo centroide C, Então a gente tem que determinar o momento de inércia para a área retangular, em relação a x', em relação a xb e em relação a C, tá certo? Dessa área retangular aqui, que tem base igual a B, e altura igual a H, Então percebam que em relação ao eixo x', esse eixo x', como a gente pode ver, ele está aqui no centroide, tá certo? Então para determinar, a gente precisa determinar o i de x', por meio da integral, letra A, aqui ó, letra A, eu tenho que determinar o i de x', que vai ser igual à integral de y ao quadrado dA, y ao quadrado dA. Letra B, eu preciso determinar o i de xb, de xb, que aí eu posso utilizar o teorema dos eixos paralelos, Então aqui, ó, é só eu pegar aqui o que eu já conheço, em relação ao centroide, mais a distância aqui, ó, ao quadrado, multiplicado pela área, E por último C, Letra C, que eu preciso determinar o i de z', ou de C, que vai ser igual a i de x' mais i de y'. Beleza? Então eu vou ter que utilizar, ó, a integral, Eu vou ter que calcular pela definição, do momento de inércia, o momento de inércia em relação a x', ou seja, ao eixo que passa pelo centroide, por meio da integral. Aqui eu já adianto, ó, como eu já apresentei por tabela, isso aqui vai ser igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado aqui, certo? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, em relação a x', certo? Então vamos lá, solução, eu tenho aqui a figura retangular. Então, como eu quero determinar o momento de inércia em relação a esse eixo, ó, x', eu pego um elemento de área paralelo a ele, Então eu peguei aqui, ó, o elemento de área dA, como está representado aqui, ó, paralelo, Então esse é o elemento de área, Esse é o elemento de área, Localizado a uma distância y', ou seja, em relação ao centroide, e com espessura dy', E o comprimento dele é o que? B, Ó, ele possui comprimento constante aqui ao longo da altura, então o comprimento aqui é B, Então letra A, dA, vai ser igual a B, que é o comprimento vezes a altura do retângulo. Base vezes a altura, Então vai ser B dy'. Isso aqui é o dA, certo? Então, da definição da integral, eu tenho que i de x' vai ser igual a integral na área, de y' ao quadrado dA, Em relação a x', eu vou ter y' ao quadrado dA. Beleza?
Então, substituindo o dA, eu vou ter o seguinte. I de x' vai ser integral na área de y' ao quadrado, que multiplica dA, que é b de y'. Não é isso? Então, eu vou tirar aqui o b para fora da integral, né? Então, eu vou ter que I de x' vai ser igual a b, né? Integral na área de y' ao quadrado de y'. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Eu vou integrar aqui, ó. Na verdade, aqui, como eu já substituí a área, né? Não é mais integrado na área aqui para esse passo, né? Ó. Vai ser o quê? O intervalo de integração vai depender de y, né? Então, o y, ele vai de menos, né? Aqui, ó. Vai de menos h sobre 2 até h sobre 2, né? Em relação a x'. Vai ser menos h sobre 2 até h sobre 2, certo? Né? Nesse passo para esse aqui, eu tinha esquecido, né? Como eu já substituí o elemento de área, eu vou colocar o intervalo de integração, né? No qual o y' varia, né? Então, menos h sobre 2 até h sobre 2. Beleza, pessoal? Então, essa integral, ó, dá quanto? Vai dar b, né? Que multiplica a integral de y ao quadrado é y ao cubo dividido por 3, né? Então, eu vou ter y' ao cubo dividido por 3, né? Substituindo aqui no intervalo de integração de menos h sobre 2 até h sobre 2, beleza? Então, substituindo isso aí, ó, vocês vão encontrar o seguinte. I de x' vale 1 dividido por 12, né? Base vezes altura ao cubo, né? Ou base vezes altura ao cubo dividido por 12. Beleza, pessoal? Então, esse é o momento de inércia de um retângulo, né? Em relação ou em torno de x' ou de um eixo que passa pelo centroide. Tá certo? Então, eu já mostrei isso aqui, né? Como eu adiantei anteriormente. E a gente viu na tabela da videoaula anterior. Beleza? Então, para determinar o momento de inércia em relação ou em torno desse eixo aqui, né? Como eu já adiantei, eu pego aqui um elemento de área que é paralelo ao eixo, né? No caso, um elemento de área dA. Como é em torno do eixo x', né? A coordenada vai ser partindo dele, ó. Então, vamos ter um y', né? E a espessura do elemento de área vai ser dy', com o comprimento igual a b, beleza? Então, fazendo o cálculo aí, ó, I de x' vai ser igual a 1 sobre 12 BH ao cubo, né? E agora a letra B, né? A letra B pede para determinar o momento de inércia, né? Em relação a o eixo XB, né? O I de XB. Nesse caso, ó, como eu conheço o momento de inércia em torno desse eixo que passa pelo centroide, ó, é mais fácil eu aplicar direto o teorema dos eixos paralelos, né? Dado que eu conheço o I de x'. Então, vai ser I de x' mais a distância aqui, ó, né? Essa distância aqui ao quadrado, dy ao quadrado, né? Essa distância dy que vale h sobre 2. Então, dy ao quadrado que multiplica a área, né? Então, vamos ter, ó, I de x', né? Que vale base vezes altura ao cubo dividido por 12, mais h dividido por 2 ao quadrado, né? Que multiplica a área, base vezes altura, né? Então, ó, calculando isso aí, vocês vão encontrar o seguinte: I de xb, né, em relação a xb, vale base vezes altura ao cubo dividido por 3, ou 1/3 de bh ao cubo, certo? Então, tá aí o cálculo, ó, do momento de inércia em relação ao eixo xb, beleza? Então, pela definição, né, pela aplicação da integral e pelo teorema dos eixos paralelos,
eu já resolvi aí, ó, já determinei, né, o I de x' e o I de xb, né? Eu poderia também, ó, utilizar a integral para calcular o I de xb, né, ó. Então, o que é que varia aqui, ó? I de xb, né, vai ser integral na área. Fazer aqui, ó, como anotação, né, só para vocês, se vocês quiserem fazer, né, para praticar. Então, ó, o I de xb vai ser igual a integral na área de y, né? Eu estaria trabalhando aqui com y, com a coordenada y, né? Posso colocar aqui um y, certo? Y, né? Y dA, certo? Pegando aqui esse elemento. Na verdade é o mesmo elemento, né? Só que para diferenciar, que eu estou utilizando aqui, ó, a referência como sendo xb, né? E não o x', né? Então, pegando aqui, ó, esse elemento aqui, pegando aqui esse elemento, ó, né, em y, e aqui eu tenho dy, certo? Então, essa área aqui, ó, dA vale b dy, né? Se eu considerar aqui, ó, xb e aqui y, certo? Ou xb, yb pode ser também, né? Então, temos o seguinte: xb e de xb vai ser igual a integral, né, de y, dA é b dy, b dy, né, b dy, integral de y ao quadrado de a, né? Eu esqueci de colocar aqui ao quadrado, vai ficar y ao quadrado b dy, que vai ser igual a integral, né, b que multiplica integral de y ao quadrado dy, né? E aí o intervalo de integração aqui, ó, vai de quanto, né? Vai de 0 até h, né? Vai de 0 até h. Como essa integral aqui tá simples, ó, de fazer, né? Substituindo aí, ó, I de xb, né, vai ser igual a integral aqui, ó, vai ficar b y3 dividido por 3 de 0 até h, né? E aí vocês percebem o seguinte: I de xb vai ficar igual a, vai ser igual a b h ao cubo dividido por 3, certo? Conforme eu encontrei aqui, né? Aqui, pelo fato desses intervalos de integração tá de menos h sobre 2 até h sobre 2, né? Aí dá um pouquinho mais de conta, por isso que eu substituí já o resultado, né? Enquanto que o outro é um pouco mais simples. Beleza? Tá certo, pessoal? Então, tá resolvido aí a letra A e a letra B, né? A letra B, eu utilizei o teorema dos eixos paralelos, né, para vocês verem como é que a gente aplica, né, esse teorema. Mas vocês poderiam fazer pela definição, né, pelas integrais, pela integral do momento de inércia, certo? E agora, vamos para a letra C, né, ó, a letra C, aqui A, B, a letra C pede para determinar o momento de inércia em relação ou em torno do ponto C, né? Então, pede para determinar o que? O JC, né? JC vai ser igual ao I de x' mais o I de y', né? O I de x' vale quanto? Vale b h ao cubo dividido por 12, né? Quanto é que vale o I de y', ó? É só a gente ver aqui, ó, em torno, né, de x', ó, né, fazendo uma equivalência, né, em torno de x', o que é que a gente tem? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Ou seja, o que é perpendicular ao eixo fica ao cubo e o que é paralelo só fica o próprio parâmetro, né? Então, ó, BH ao cubo dividido por 12. Então,
vamos ter aqui, ó, em relação a y', vamos ter paralelo é o comprimento, né? H. E aqui, perpendicular é ao cubo. HB ao cubo dividido por 12, né? Se vocês quiserem deduzir, ó, é só pegar um elemento de área aqui, ó, paralelo ao y', né? Mas vocês vão encontrar exatamente isso daqui, né? Então, vamos ter JC, né? JC vai ser igual a BH ao cubo dividido por 12 mais HB ao cubo dividido por 12, né? Então, o JC vai ser igual. JC vai ser igual a 1 dividido por 12, que multiplica BH, né? Colocando BH em evidência, vamos ter H ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, né? Eu determinei aqui, eu identifiquei aqui a equação de I de Y', né? Fazendo uma equivalência aqui com a equação de IX', né? Mas vocês podem deduzir isso aí e vocês encontram isso na tabela, né? Então, tá aqui, ó, JC igual a BH dividido por 12, que multiplica H ao quadrado mais B ao quadrado. Tá certo? Vindo aqui da definição, né, do momento de inércia polar. Aqui é I de X' e de Y' porque é em torno de C, né? Então, C é o ponto de interseção dos dois eixos que passam pelo centroide do retângulo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.